Nosso estudo de hoje é a lição 4 do livro Religião dos Espíritos, Memória Além Túmulo. Automaticamente, por força da lógica, elege o homem na contabilidade uma das forças de base ao próprio caminho. Contas maiores legalizam as relações do comércio e contas menores regulamentam o equilíbrio do lar. Débitos pagos melhoram as credenciais de qualquer cidadão, enquanto os compromissos menosprezados desprestigiam a ficha de qualquer um. Assim também, para lá do sepulcro, surge o registro contábil da memória como elemento de aferição do nosso próprio valor. A faculdade de recordar é o agente que nos premia ou nos pune ante os acertos e os desacertos da rota. Dessa forma, se os atos louváveis são recursos de abençoada renovação e profunda alegria nos recessos da alma, as ações infelizes se erguem além do túmulo por fantasmas de remorso e aflição no mundo da consciência. Crimes perpetrados, faltas cometidas, erros deliberados, palavras delituosas e omissões lamentáveis esperam-nos a lembrança, impondo-nos em reflexos dolorosos o efeito de nossas quedas e o resultado dos nossos desregramentos, quando os sentidos da esfera física não mais nos acalentam às ilusões. Não ouvides assim que além da morte a vida nos aguarda em perpetuidade de grandeza e de luz, e que nessas mesmas dimensões de glorificação e beleza, a memória imperecível é sempre o espelho que nos retrata o passado, a fim de que a sombra reinante em nós se dissolva nas lições do presente, impelindo-nos a seguir, deseliados da treva, no encalço da perfeição com que nos acena o futuro. A lição de hoje é uma lição que nos convida a uma reflexão profunda, porque Chico Xavier ele fala para a gente assim, não é possível a gente voltar no passado e modificar o que a gente fez lá atrás, mas é possível você começar a partir de agora a construir um futuro melhor. E o que ele vem dizer para a gente aqui? Que enquanto eu estou aqui na Terra, encarnado, eu consigo esconder dos outros as atitudes, os equívocos, os crimes, né? as ações que nós tivemos uns dos outros. Mas quando a gente estiver do outro lado da vida, e a gente já vai se acostumando com isso desde agora, é bom que a gente já se acostume, todas as vezes que eu pensar em alguma coisa, eu estou criando uma imagem, uma tela em que a pessoa do outro lado da vida consegue observar e até assistir com detalhes tudo o que eu fiz. E essa realidade, muita gente, eu prefiro não acreditar, eu prefiro virar as costas para isso, mas foi Jesus mesmo que falou no Evangelho, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque serão saqueados. A nossa consciência, quando a gente chega do outro lado da vida, ela é o nosso principal juiz, porque ela simplesmente ela entrega para todo mundo o que eu sou de verdade. Mas eu estou querendo chamar a atenção, mais uma vez, na verdade, a nossa consciência já está entregando desde agora. Porque o encarnado não está vendo, mas o desencarnado está vendo. Os espíritos estão sabendo tudo o que nós estamos fazendo. Então, a partir do momento que eu tive contato com essa informação e comecei a ter a certeza dessa verdade, através da experiência, eu parei para pensar numa coisa. Eu, pessoalmente, falei, gente, o que eu tenho que fazer é assumir a responsabilidade das coisas que eu fiz e partir para a reparação das coisas erradas que eu fiz de alguma maneira. Né? Porque a nossa consciência vai ficar tranquila de verdade a partir do momento que tiver aquela sequenciazinha que é estudada lá no livro Céu e Inferno, arrependimento, eu levo um tempo ainda espiando, sentindo as consequências daquele equívoco que eu pratiquei, até eu ter a oportunidade de reparar. Quando eu reparei, eu vou seguir para frente e aí a gente vai chamar a atenção, né, de que se todos nós um dia, como espírito, fomos criados simples e ignorantes, aquele que tiver isento de pecado que atire a primeira pedra. Todos, sem exceção, erraram muito, um dia se arrependeram do erro, não praticaram mais e repararam as consequências mais imediatas ou até imediatas mesmo, né, do que você praticou. E é assim que é a lei. Então, o que Emmanuel está convidando a gente a meditar hoje? Ele fala para a gente, olha,
Vamos fazer uma comparação com o comerciante aqui, que a gente tem contas maiores no comércio e tem contas menores dentro do lar. Se a gente paga tudo em dia, a gente fica com o nosso nome limpo, né? E tem até maior liberdade de ação. Agora, quando você começa a dever todo mundo, entrar aí nos SPCs, nos Serasa da vida, você fica mais restrito. E é exatamente dessa maneira que acontece do outro lado da vida. Aliás, a gente, mais uma vez, a gente convida os nossos amigos, por curiosidade, né, pegar um livro chamado Libertação, do André Luiz, e também um livro chamado Ação e Reação, também do André Luiz. Esse autor escreveu através de Chico Xavier. Por quê? Porque esses dois livros, principalmente, entre os 26 que André Luiz escreveu através das mãos de Chico, esses dois livros, eles trazem uma particularidade. Eles vão falar de uma região em que aquelas pessoas que são os grandes criminosos, aqueles que fizeram muito mal, espalharam mal as pessoas, eles são levados a essa região, em primeiro lugar, para tirar a máscara, acabar com a hipocrisia, para que eles admitam o crime que eles praticaram, o erro que eles praticaram, porque a gente sabe que muitos de nós, a gente fica dissimulando o tempo todo aquilo que a gente fez de errado. Então, é uma região que vocês tentam, né, mentalizar assim, né? Você está no centro da atenção, as pessoas te fazendo recordar alguma coisa, e como é que você vai ter a disciplina de pensamento de não recordar, principalmente se a tua consciência não estiver tranquila? Então, o pensamento cria aquela tela, todo mundo observa, aí tá vendo? Aí, ó, me desculpa aqui, aí isso é o cara de pau, aí como é que tal? E procurando fazer com que a pessoa, ele primeiro admita. Aí quando a pessoa admite, que já é uma situação vergonhosa para muita gente, que as pessoas preferiam que os nossos equívocos estivessem bem escondidos, e na verdade isso é uma grande imaturidade, porque na verdade ninguém foi criado perfeito, todo mundo erra mesmo. Por isso que mais uma vez Jesus falou, né, aquele que tiver isento de pecado que atire a primeira pedra, mas a gente fica envergonhado, quer esconder dos outros, tudo bem. E num segundo momento, o que os livros, esses dois livros passam, é que os espíritos lá do outro lado vão mostrar para a gente quais são as consequências do que a gente fez, o quanto de mal que a gente praticou e o quanto de sofrimento a gente acabou impondo, infligindo ao próximo. E aí sim vem pranto e ranger de dentes, porque a coisa é muito boa quando está acontecendo com o outro. Quando a gente vê de perto e quando acontece com a gente, dói na gente, é que a gente realmente toma a providência de modificar o nosso comportamento. E a gente vai perceber o seguinte, isso de maneira nenhuma é punitivo, isso na verdade é educativo. Mas a minha consciência está me levando para onde as pessoas possam conhecer a gente de maneira profunda. A gente precisa botar uma coisa na cabeça. Não existe nada que eu pretenda esconder que não esteja aí bem visível para todos. E é lógico que se aqui na Terra já existe a chamada fofoca, você imagina no plano espiritual. A primeira coisa que vai acontecer é falar, fulano fazia isso, fulano fez isso, fez aquilo outro. Tá bom. Mas agora minha consciência está tranquila no seguinte, ó. Eu, a partir do momento que descobri que era errado, eu não fiz mais, eu parei de fazer, e além de parar de fazer, ou entrar numa terapia para parar de fazer, que a gente sabe que tem coisas que não são tão fáceis parar de fazer assim, né? Te leva um determinado tempo, às vezes até encarnações, mas a partir do momento que eu entrei nessa terapia e parei de fazer, eu ajustei o meu caminho, eu vou para frente, vou reparar o mal também que eu fiz, o sofrimento que eu impus, os desvios que eu fiz com as pessoas. Essa é a lei para todo mundo. Então ele fala que, para lá do sepulcro, o registro contábil da memória é o que vai aferir o nosso próprio valor. Eu sei muito bem, quando eu paro para pensar aqui, aquelas coisas que eu tenho mais vergonha, tenho mesmo, tem coisas que eu fico pensando assim, a doutrina espírita parece que ela chegou um pouco tarde para mim nessa encarnação para poder abrir os meus olhos, mas a partir do momento que eu agora não tenho como voltar atrás, falei então que eu pelo menos não perpetue esse erro, passe agora a tomar um outro comportamento e também comece a mentalizar o que eu fiz de errado. Ontem eu tive contato com uma amiga de muitos anos, que eu não via há mais de 30 anos, e ela falou assim, você era dessa maneira, né? Mas você nunca fez nada de errado comigo não, e é uma fase de todo mundo, né? E é legal, um dia vai ser assim com todo mundo, né? Todo mundo vai falar, essa fase passou. Que Jesus nos abençoe hoje, e muito obrigado, Emmanuel.